Olá, tudo bem? Eu me chamo Vitor Hoffman, sou da FETransporte Brasil, gerente comercial, e darei hoje para vocês o treinamento sobre o seguro transporte de carga. A ideia desse treinamento é justamente desmistificar muitas dúvidas, dificuldades que os corretores acreditam existir sobre este ramo de seguro. Falando um breve preâmbulo sobre os modais de transporte, em números oficiais se falam que 76% do transporte de carga é feito pelo modal rodoviário. Infelizmente, no Brasil, a nossa malha ferroviária não atende à nossa real necessidade. Nós ficamos muito dependentes do transporte rodoviário, sobrecarregando nossas rodovias, depreciando nossas rodovias, então acaba tendo essa grande sobrecarga no modal rodoviário. Antes da mercadoria chegar na própria ferrovia, porque não existe a malha ferroviária atendendo portos, nem grandes produtores, a mercadoria passa pelo modal rodoviário. Então, acaba sendo realmente 100% do transporte de carga feito pelo modal rodoviário. Falando um pouquinho sobre o mercado transportador, alguns conceitos. Transportadoras e embarcadores. Essas são as duas figuras que nós vamos ver muito neste treinamento. Transportadoras são aquelas empresas que se encarregam de transportar mercadorias de terceiros. Então, ela pega o caminhão, vai até a indústria X para coletar a mercadoria e levar até a loja Y, por exemplo. O embarcador é o dono da mercadoria que deseja contratar os seguros para suas próprias mercadorias durante o transporte. Então, seria se a indústria X quisesse fazer o seguro da sua própria mercadoria durante o transporte de carga. Falando um pouquinho dos ramos de seguro, essa tela divide a carteira de responsabilidade civil do transportador e o seguro do embarcador, que a gente vê como transportes. Na responsabilidade civil do transportador, cada transportador, de acordo com o seu modal, vai ter que ter uma apólice respectiva para ter cobertura. Então, se eu sou um transportador aquaviário de carga, eu tenho uma apólice de armador de carga. Se eu sou um transportador aéreo de carga, eu tenho uma apólice de transporte aéreo. Se eu sou um transportador rodoviário, eu tenho uma apólice de transporte rodoviário e assim por diante. No embarcador, eu tenho nacional e internacional. E nesse ramo de seguro, no nacional, por exemplo, nós temos uma única apólice dando cobertura para todos os modais de transporte. No internacional, nós temos o seguro de importação e exportação. Conceitos básicos, e o mesmo vale. Eu tenho cobertura para o modal aquaviário, terrestre e o aéreo numa única apólice. Seguros obrigatórios. Ambos são seguros obrigatórios, tanto a responsabilidade civil do transportador como do embarcador. O RCTRC é o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga. Ele se tornou obrigatório lá no Decreto de Lei 61867, onde toda empresa que se encarregasse de transportar mercadorias de terceiros teria que contratar o seguro de responsabilidade civil sobre os danos materiais que sobrevenham à carga. O embarcador também tem o seu seguro obrigatório, porém, contra os casos fortuitos e de força maior inerentes ao transporte de carga. Fazendo um adendo sobre o nosso treinamento, é importante incluir a questão do manifesto de carga. Tá? Em outubro de 2017, com a mudança do manifesto para o CTE 3.0, MDFE 3.0 CTE 3.0, tornou-se então obrigatório constar o protocolo de averbação do seguro no documento, no manifesto de carga. Então, sempre que houvesse a necessidade, lá em 2017, sempre quando houvesse a necessidade de emitir um manifesto junto com conhecimento de transporte, o segurado era obrigado a colocar o protocolo de averbação do seguro nesse documento, no manifesto. Então, a gente já vinha de uns cercos da questão da obrigação do seguro de transporte, e a partir desse momento, com essa mudança, a fiscalização passou a ser eletrônica, que foi uma garantia para nós do ramo de seguro, a questão do cumprimento da obrigação do seguro de carga. Em junho de 2018, tornou-se então obrigatória a emissão do manifesto, ou seja, até 2017 não era obrigatório emitir o manifesto, era só para alguns tipos de viagens estaduais ou para determinados estados, e aí em 2018 tornou-se então obrigatória a emissão do manifesto em complemento ao transporte de carga. A partir daqui, então, sempre que o transportador fosse emitir um conhecimento, para ele conseguir validar aquele conhecimento, ele teria que emitir um manifesto, etc.,
tornaria-se necessário, então, ele ter o protocolo de averbação do seguro da seguradora. A partir daqui, realmente, todo transportador se viu obrigado a contratar o seguro de transporte. Seguro obrigatório. Responsabilidade civil transportador rodoviário de carga. Cobertura básica do seguro obrigatório. Lembrando, tá, gente? Nós estamos falando aqui exclusivamente de danos que sobrevenham às mercadorias, bens transportados por esses segurados, tá? Então, estão cobertos na cobertura básica do seguro obrigatório colisão, albarroamento, capotagem, tombamento, incêndio ou explosão. Esses são os riscos cobertos da cobertura básica do seguro obrigatório, ok? Mais uma vez, reforçando, estamos falando exclusivamente de danos sobre as mercadorias transportadas. Nesse seguro não vai haver cobertura para carroceria, para o casco, somente para as mercadorias. Uma dúvida muito comum, que vocês vão ser bastante questionados pelos clientes de vocês, é a questão do saque da mercadoria. Vitor, como é que fica a questão da cobertura caso aconteça o saque da mercadoria? Observem que desde que o evento principal, ou seja, aconteceu um tombamento, uma colisão, posterior a esse tombamento, a essa colisão, houver o saque da mercadoria, nós temos sim cobertura no seguro obrigatório. Mas o primeiro evento deverá ser um dos eventos da cobertura básica, uma colisão, um tombamento, um incêndio, enfim. O saque sendo posterior a um desses eventos, teremos cobertura no seguro obrigatório sem qualquer problema. Dando continuidade, vale ressaltar que não estão cobertas nesses seguros as perdas de carga resultantes do roubo, extravio ou simples manipulação da carga, por não existir responsabilidade do transportador sobre esses casos. Então, nós temos como exemplo, caso fortuito, danos à carga por queda de raios ou tempestades, força maior, roubo da carga através de assalto à mão armada, culpa do próprio embarcador, uma carga transportada em embalagem inadequada, e o vício próprio da mercadoria, uma carga de soja mofada. A questão da embalagem é uma responsabilidade do embarcador, tá? Tivemos um sinistro há um tempo atrás envolvendo uma carga de toras de madeira, que a carga era de mais ou menos 40, 50 toneladas e estavam amarradas com cintas de 20 toneladas, vindo causar o tombamento do caminhão. Foi um risco não coberto por se enquadrar como insuficiência de embalagem. Nessa tela nós temos alguns exemplos também de cargas mal condicionadas. Essas situações, caso sejam identificadas, caso foram agravadas em virtude dessa embalagem inadequada, acontecendo um sinistro, não vai ter cobertura. O mesmo vale para uma carga de grãos com mofo, por exemplo. Isso são riscos pré-existentes dessas mercadorias. Riscos excluídos de responsabilidade do seguro de RCTRC, casos fortuitos e de força maior. Queda de barreira, greve, enchentes e vendaval são exemplos de riscos excluídos da apólice do seguro obrigatório. Nós vamos ter cobertura para esse tipo de evento no seguro do embarcador, certo? Estamos falando aqui do seguro de responsabilidade civil do transportador. Nesta apólice, esses são riscos excluídos, porém serão cobertos no seguro obrigatório do embarcador, que nós vamos ver lá na frente. Existem algumas operações que, em virtude das suas particularidades, é necessário incluir uma cláusula específica na apólice para garantir cobertura para o segurado. Cláusula específica de mudanças. Quando eu falo de um seguro de transporte de carga, eu tenho a cobertura a partir do momento que eu faço a averbação, com base no valor expresso da nota fiscal ou do conhecimento de carga. Nesse caso, quando eu falo de mudanças, eu tenho um transporte envolvendo mercadorias usadas. Muitas vezes o dono, o cliente, né, dessa empresa de mudanças, não tem a nota fiscal daquela mercadoria, ou enfim, são somente pré-existências. Então, as empresas que fazem transporte de mudanças, elas realizam uma espécie de um inventário para fazer o transporte dessas mercadorias. Então, vamos lá, o transportador vai chegar para fazer a mudança, ele vai relacionar o que está sendo transportado. Por exemplo, uma televisão com valor de X, uma cama no valor de Y e assim por diante. Vai detalhando aqueles valores, chegando num valor, emite conhecimento, faz a averbação. Havendo um sinistro, a seguradora vai fazer as devidas apurações para chegar no valor da indenização. Objetos de obras de arte. Transporte de obras de arte também tem uma particularidade no sentido de não necessariamente haver uma nota fiscal. Obras de arte geralmente são antigas. Então, para critério de cobertura e averbação, vai ser utilizado o relatório emitido pelo Merchan.
O merchan é aquele especialista que tem fé pública, ele é especializado no caso de fazer avaliação de obras de arte. Tá? Transporte de container. O container nada mais é do que a embalagem da mercadoria. Então, se vocês têm um transportador que ele trabalha em regiões portuárias, regiões aduaneiras, verifiquem com ele se ele realmente faz o transporte com mercadorias em container. É possível se dar cobertura para o container em caso de sinistro. Por sua vez, a necessidade de incluir, então, essa cláusula específica para a cobertura do container. O container vai ter um limite diferenciado na apólice, deverá ser averbado o valor do container, por sua vez, haverá, então, a cobrança do prêmio sobre essa averbação do container. Transporte de animais vivos. Transporte de animais vivos, em virtude de algumas questões, é bastante restrito no mercado, porém é possível se dar cobertura em virtude da sua cláusula específica. Dentre as particularidades dessas operações, eu vou dar o exemplo para vocês a questão dos suínos vivos principalmente, tá? Quando acontece um sinistro envolvendo animais vivos, no caso dos suínos, existe a perda de causa direta daqueles animais, né? Ou seja, que eles morreram decorrente de uma colisão do veículo. Existem os animais que fogem posteriores ao sinistro e existem os animais que vão morrer posteriormente de insuficiência cardíaca. E, segundo os frigoríficos, esses animais que não morrem da causa direta do abate, eles perdem totalmente a qualidade da carne. Eles não conseguem aproveitar para nada, nem para fazer linguiça, por exemplo. Então, acaba sendo, na imensa maioria dos casos de sinistros envolvendo animais vivos, acaba sendo condenado a carga em sua totalidade. Por isso que há tanta restrição no mercado. Essa mercadoria exige uma série de cuidados do transportador, justamente por causa dessas situações. Veículo trafegando por meios próprios, esse na imagem é o principal exemplo que nós temos. É o chassi de um ônibus antes de ser montado o ônibus sobre ele. O motorista da transportadora vai sentado aqui no chassi, com um capacete de moto envolvido numa capa de acrílico, e ele vai muitas vezes dirigindo esse chassi até o destino lá onde vai ser montado o ônibus em cima. Algumas operações elas vão rodando, né, por esses meios próprios, como o próprio nome diz, por não ser, obviamente, um veículo licenciado, ele acaba sendo enquadrado como veículo rodando por meios próprios e cai no seguro de carga e não no seguro de casco. Tá? E outras operações como essas acabam indo realmente em cegonheiras como transporte de outros veículos. Vamos falar então sobre as coberturas adicionais do seguro de RC-TRC. Cobertura adicional de operações de carga, descarga e içamento. Como eu falei para vocês, aqui nós estamos falando somente do seguro da mercadoria transportada. É possível contratar cobertura adicional para carga, descarga e içamento para aquelas operações onde o transportador for responsável por realizar a carga e descarga, desde que ela seja mecanizada, né? Ou seja, utilização de muques, guindastes, equipamentos adequados para esse tipo de operação. Então, quando eu contrato essa cobertura adicional, eu garanto cobertura para danos que sobrevenham à mercadoria durante a operação de carga e descarga. Tá? Essa cobertura também tem que ser averbada, pois exige que no contrato de frete o transportador seja responsável por ela. Tá? Cobertura adicional para viagem com percurso complementar fluvial. Essa cobertura é exclusiva para os embarques destinados à região norte do país, onde o percurso fluvial ele é integrante ao percurso principal terrestre. Então, naquelas operações onde é necessário passar por balsas lá na região, por exemplo, do Rio Amazonas, muitas vezes o transportador fica naquela balsa, às vezes por 5, 7 dias. Então, é possível se contratar uma cobertura adicional para se houver um sinistro com o veículo embarcado na balsa. Lembrando que só vale para aqueles embarques da região norte do país. Tá? Aqueles locais onde existem aqueles ferryboats, que são rotas alternativas, muitas vezes, para esses casos, não há cobertura, é somente para os embarques destinados à região norte do país. Cobertura adicional para extensão de cobertura para o valor dos impostos suspensos e ou benefícios internos. Pessoal, se você, além sobre a questão do valor dos impostos suspensos e benefícios internos, esse caso você tem que dar bastante atenção se vocês atuam em regiões portuárias, regiões aduaneiras, tá? Essa cobertura, ela é muito importante nesse sentido, pois, quando eu falo, existem alguns regimes de importação.
De maneira geral, quando eu faço uma importação, lá no próprio porto, a mercadoria já sai nacionalizada, já é feito o desembaraço. Lá no porto, a mercadoria sai com os devidos impostos emitidos, nacionalização, desembaraço total e tudo mais. Já sai lá do porto com esse trâmite realizado. Só que existem outros regimes de importação, um deles, o principal deles é o DTA, onde o desembaraço não é feito no porto, e sim feito lá no depósito da transportadora ou do cliente, próxima região, enfim. O desembaraço é feito naquela localidade. Então, a mercadoria sai do porto com destino a esse depósito, esse armazém, sem ser feito o desembaraço. Então, a mercadoria ainda está sendo transportada no que a gente chama de regime aduaneiro. Ela não foi nacionalizada. Vai ser nacionalizada quando chegar lá no destino, lá no armazém. Nesses casos, se houver um sinistro no percurso entre o porto e o armazém, para a seguradora poder fazer a indenização dessa mercadoria, ela vai ter que nacionalizar a mercadoria. Então, eu tenho a conversão do dólar, eu tenho emissão de algumas guias de impostos, e esses impostos variam ali entre 25% e 35%. Então, se eu tenho um embarque no valor de 100 mil reais, eu teria ali uns 30% de imposto, por exemplo, teriam 30 mil de impostos. Então, nesse caso, se o transportador trabalha nesse regime, se houver um sinistro e ele não tiver a cobertura adicional de impostos suspensos, ele vai ter que pagar do bolso o valor do imposto da mercadoria. Ok? Então, se vocês trabalham em região aduaneira, verifiquem se o trâmite aduaneiro onde o transportador opera envolve essa questão de transportar mercadorias que não foram nacionalizadas lá no porto, né, em regimes aduaneiros sem nacionalização. Cobertura adicional para o transporte de cargas excepcionais especiais. Essa cobertura adicional, ela se aplica somente para aquelas operações que os transportadores fazem o transporte de mercadorias de grandes dimensões, aquelas que necessitam de autorização especial de rodagem. Eles têm que ir lá no DENIT pedir autorização, alguns casos pede autorização da prefeitura por onde vai transitar aquela mercadoria, do município aonde aquela mercadoria vai transitar, pois precisa, por exemplo, cortar fios de luz, interromper tráfego, essas coisas. Sempre mercadorias de grandes dimensões e só vai ser enquadrada se ela precisar de autorização especial de rodagem. Tá? Aí, dentro da cobertura de transporte de cargas excepcionais especiais, eu tenho cobertura para alguns riscos que são inerentes a esse tipo de operação. Alguns tipos de queda, outros tipos de avarias que não contemplam a cobertura de avarias particulares e vão entrar, em virtude dessas particularidades, na cobertura de cargas excepcionais especiais. Cobertura adicional para os riscos de avarias particulares. A cobertura adicional de avarias particulares e a cobertura adicional de limpeza de pista, com certeza são o que vocês vão encontrar mais no dia a dia de vocês. A cobertura adicional para avarias particulares, ela também é conhecida como a cobertura para os riscos não atribuídos a acidente de trânsito. Então, um exemplo que eu gosto de citar para vocês é a situação onde o transportador, o motorista do veículo, ele precisa fazer uma manobra brusca para evitar um engavetamento, por exemplo. Então, vocês imaginem, o motorista dirigindo um caminhão, se depara com aquele trânsito interrompido, para não causar um acidente mais grave, faz uma manobra brusca, jogando o veículo para o acostamento. Com essa manobra, ele não colidiu, ele não capotou, ele não tombou, não aconteceu nenhum sinistro inerente à cobertura básica do seguro. Porém, ele constatou que foi amassadas algumas caixas, outras mercadorias quebraram, enfim, houveram danos decorrentes dessa manobra que ele teve que fazer para evitar um acidente mais grave. Vejam, se o transportador não possui a cobertura adicional de avarias na sua apólice, numa situação como essa, ele fica sem cobertura. Tá? Ah, Vitor, mas por que já não é embutido automaticamente no seguro, essa cobertura adicional? Primeiro que não existe almoço de graça, né? Então, essa cobertura, ela tem taxas adicionais, franquias, limites diferenciados, e não são todas as mercadorias que estão direito a essas coberturas. Mercadorias usadas, cerâmicas em geral, combustíveis, mudanças, esse tipo de... Entre outras, tá, gente? As mercadorias mais sensíveis, propriamente dito, não terão amparos dentro de avarias particulares em virtude da sua sensibilidade, né? Então, essa cobertura ela é analisada dessa forma. A seguradora analisa mediante solicitação e, claro, mediante ao tipo de mercadoria envolvida. Além dos riscos não atribuídos ao acidente, vamos dizer assim, também nós temos cobertura para os riscos de molhadura,
amassamento, arranhadura, reembalagem, tudo isso dentro da cobertura adicional de avarias. A cobertura adicional de limpeza de pista, ela é a cobertura para a remoção de destroços. A seguradora, ela tem a questão de fazer indenização em virtude da perda, né, do valor daquela mercadoria que estava sendo transportada. Porém, a responsabilidade do transportador, acontecendo um sinistro onde ficam destroços na pista, é responsabilidade do transportador, exigido pelos órgãos de trânsito, concessionárias, autoridades, enfim, que ele retire aqueles destroços da pista e deixe ela de novo pronta para o tráfego. Se acontecer um sinistro, essa é uma cobertura de reembolso, é importante ressaltar, tá? Então, acontecendo um sinistro onde há necessidade dessa remoção desses destroços, o segurado contrata a empresa para fazer a remoção dos destroços e esse valor vai ser reembolsado para ele junto com a indenização do sinistro propriamente dito. Lembrando que essa cobertura de limpeza de pista, ela é atribuída a um risco da cobertura básica, então tem que haver um tomamento, uma colisão para poder ser nocionado. Uma queda de carga, por exemplo, não cabe direito à questão da limpeza de pista, tá, gente? Então, aqui são algumas imagens para vocês, ilustrando o que a gente conversou sobre as coberturas adicionais. Sobre a limpeza de pista, vale ressaltar que ela só serve para remoção de destroços da pista, faixa de rolagem e acostamento. Ela não vai descontaminar os terrenos em volta da rodovia, por exemplo, tá? Questão de descontaminação e contaminação, isso é com o RC ambiental, é uma outra apólice, tá? Aqui é somente desobstrução da pista e acostamento, ok? O Rafa, ele começou a bater, tá ouvindo? Não tá, né? Tá bem baixinho, né? Eu não tô ouvindo, não, sinceramente. Ah, então vou tocar. Não, é porque é aquilo que eu te falei, era bem baixinho mesmo. Eu vou tocar aqui normal. Se ficar assim, não vai Beleza. atrapalhar. Fica Vou à tocando. vontade, qualquer coisa eu ajudo, eu aviso. Tá bom, valeu. Falando um pouquinho sobre a taxação do seguro obrigatório, tá? Essa é a tabela oficial da SUSEP para taxação dos seguros obrigatórios. Ela tem base a origem do embarque e seu respectivo destino. Então, um exemplo, exemplificando. Um embarque saindo do Rio de Janeiro, com destino a São Paulo, no valor de R$ 100.000. De acordo com a tabela, o embarque com origem Rio de Janeiro e destino São Paulo, a taxa vai ser 0,04%, uma tabela em percentuais. Então, para esse embarque, o valor seria de R$ 40, considerando a tabela, o 0,04% da tabela. Uma questão muito importante. Vitor, se é uma tabela padrão, o que muda de uma seguradora para outra? O que vai mudar é o desconto comercial aplicado nessas apólices, tá? Então, vamos supor, se eu tenho uma apólice com 10% de desconto, a minha taxa não vai ser mais 0,04, vai ser 0,036. Então, esse valor do embarque, desse seguro, o prêmio desse embarque, em vez de ser 40, vai ser R$ 36. Uma questão muito importante também, tá, gente? No seguro de carga eu tenho um prêmio mínimo. Então, existem poucos transportadores ali, alguns transportadores, que fazem 2, 3, 4 viagens desse perfil. Então, nesses casos, eles nunca vão pagar 80, R$ 160 de seguro, por exemplo, né? Na apólice tem um prêmio mínimo. O prêmio mínimo ali geralmente fica em torno de R$ 500, claro, sempre variando de risco para risco, né? Mas a partir de R$ 500 existem apólices emitidas com prêmio mínimo. Então, nos casos onde a movimentação não atingiu o prêmio mínimo ou não houver embarques, vai se respeitar o prêmio mínimo da apólice. Agora, quando ele movimenta com mais frequência, quanto maior o volume de embarques do transportador, mais ele paga de seguro, tá? Então, tem um prêmio mínimo, onde quando a movimentação não atingir ou quando não houver movimentação, eu respeito o prêmio mínimo. E se eu sou um transportador que eu pago além do prêmio mínimo, ou seja, movimento mais da minha pólice, quanto mais eu movimento, mais eu pago. Alguns conceitos sobre o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga. Importância assegurada e limite máximo de garantia. A importância assegurada vai ser a soma de toda a movimentação que o segurado, que o transportador teve no mês. Então, o seguro de transporte é risco decorrido. Primeiro o risco ocorre para depois ele ser
cobrado, né? Então, vamos supor, por exemplo, no mês de junho, nós vamos apurar a movimentação do mês de maio, certo? Então, tudo aquilo que ele movimentou no mês de maio vai ser a importância assegurada do transportador. O limite máximo de garantia da pólice é o limite máximo de responsabilidade da seguradora com aquele segurado. Vamos supor, se nós temos uma pólice com um limite de 100 mil reais, a seguradora vai se responsabilizar por 100 mil reais e essa responsabilidade é por viagem ou acúmulo, enfim. Ele não pode transportar mais do que 100 mil reais em um único veículo, tá? 100 mil é o limite máximo de garantia da transportadora por veículo, tá? Ah, Vitor, mas se eu precisar transportar uma carga acima do limite? As seguradoras analisam o que a gente chama de embarque esporádico. Então, pelo prazo da pólice, nós temos ali 3 dias, até 3 dias para analisar um pedido de embarque esporádico. Existe um formulário onde a seguradora vai analisar todas as informações daquele embarque e vai dizer se está de acordo ou não com aquele embarque acima do limite. Limite máximo de indenização. Na cobertura básica do seguro obrigatório, não vai haver aplicação de LMI, ou seja, é sempre limite máximo de garantia. Ele pode, se ele tiver, por exemplo, em um dia 10, 20, 50 embarques no valor de 100 mil reais, e desses 50 embarques, 10 tiverem sinistro, a seguradora vai regular o sinistro normalmente desses 10 embarques que tiveram sinistro. A apólice não se limita, àquele LMG. Então, por exemplo, se eu tenho 100 mil de LMG, volto a repetir, ele é por embarque. Então, podem haver quantos sinistros for que a seguradora vai honrar. Não existe uma limitação na pólice. A seguradora não vai dizer até 100 mil eu pago durante a vigência. Mais do que isso, a seguradora não paga. Não existe isso, tá, gente? É sempre limite máximo de garantia. Vocês vão ter o LMI somente nas coberturas adicionais, de avarias de limpeza de pista, por exemplo. Então, vocês vão ter lá uma pólice com 100 mil de limite máximo de garantia para cobertura básica, para as mercadorias, com um limite de 20 mil para avarias, com um LMI de 20 mil. Ou seja, se houverem avarias e as indenizações somarem 20 mil reais, aquela cobertura adicional para de rodar, não tem mais. A apólice cobertura básica fica funcionando normalmente, porém o segurado perde o direito à cobertura adicional de avarias. Franquia e participação obrigatória do segurado. No seguro obrigatório, no RCTRC, não há aplicação de franquia na cobertura básica. Ou seja, Vitor, o caminhão colidiu e deu R$ 400 de prejuízo, só amassou uma caixa. Pode só abrir o sinistro? Pode abrir o sinistro, não vai ter franquia, ele faz a regulação, se ele julgar necessário, para receber os R$ 400 sem qualquer problema. Não há aplicação de franquia na cobertura básica. Isso é regra geral. Não, na apólice RCTRC, nenhuma seguradora vai aplicar franquia na cobertura básica. A gente vai ter franquia somente nas coberturas adicionais, como, por exemplo, na avarias e na limpeza de pista. É comum ter lá uma participação obrigatória lá de 10%, com um mínimo de 2.500, com um mínimo de 1.500, com um mínimo de 1.000. Enfim, a avaliação vai de acordo com o risco. Mas aí a franquia é somente para as coberturas adicionais. Cobertura básica não tem franquia. Transportadores subcontratados, agregados autônomos. É muito comum nas operações de transporte de carga a subcontratação, que seria uma espécie, falando de um modo rasteiro, de terceirização. Então, por exemplo, eu sou o Vitor, eu sou uma transportadora e eu tenho um contrato com o frigorífico X, onde eu tenho que realizar viagens para o frigorífico X. O frigorífico X me demanda uma viagem, mas os meus veículos estão ocupados, eu não consigo imediatamente ir até o frigorífico para fazer aquela viagem. Então, o que eu faço? Eu ligo para algum transportador parceiro pedindo para que ele leve um veículo dele para carregar em meu nome lá no frigorífico e fazer aquela viagem. Eu continuo sendo a transportadora responsável por aquele frete. Então, eu que vou emitir conhecimento. Em caso de sinistro, tem que ser averbado na minha pólice. Tá? Eu sou o transportador responsável. Nesse caso, esse transportador parceiro, ele vai ser apenas um subcontratado. Então, havendo um sinistro, a seguradora faz a indenização normalmente para o embarcador, como tem que ser feito, como manda o figurino. E aquele subcontratado meu, que eu chamei para fazer a viagem, ele também está garantido na minha pólice justamente
que a partir do momento que ele é enquadrado como subcontratado, a seguradora entende que ele é um preposto meu. Então, ele vem como segurado também. Então, a seguradora paga a indenização e não vai de regresso contra esse transportador, justamente por se tratar de uma operação de subcontratação. Agregados e autônomos, tá, gente? Agregado, principalmente para fins de gerenciamento de risco, é aquele transportador autônomo de carga que tenha contrato de exclusividade com o transportador segurado ou que tenha feito pelo menos 12 viagens no último ano para o nosso segurado. O autônomo é aquele carreteiro que a gente fala de beira de estrada, que faz viagens eventuais do segurado. Esse é considerado autônomo. Essa regra das 12 viagens nos 12 meses é uma regra geral das companhias, tá? Pode haver variação sim, mas de maneira geral todas se comportam dessa forma. Começo e fim do risco, começo e fim da cobertura. No seguro transporte de carga, é risco decorrido. Então, a cobertura sempre começa e se encerra a partir das 24 horas. O que significa isso? Vamos supor, hoje é dia 1º de junho. Eu estou transmitindo a proposta nesse momento, são 3 da tarde, por exemplo. A cobertura não vale a partir do momento que eu protocolei a proposta, 3 da tarde, no horário fictício. Vai valer às 24 horas do dia 1º. Ou seja, quando virar para as 0 horas do dia 2, é que vale a cobertura. É risco decorrido. Tá, gente? Não tem cobertura, ele não pode sair averbando a partir do momento que se protocola a proposta. Tá? Por que isso acontece? Por que funciona assim no seguro de carga? Porque pode haver um entendimento de má-fé, havendo um sinistro, onde o segurado contratou o seguro porque teve um sinistro 3 horas antes, vamos botar. Mesmo a questão das averbações, não vou entrar no meio das averbações, mas é mais nesse sentido, para evitar fraudes. Então, ela começa às 24 horas e se for um seguro de 1 ano, ela vai se encerrar também às 24 horas do dia 1º lá de 2021. Tá, gente? Então, começa às 24 horas e encerra às 24 horas. Então, lá no dia 1º de junho de 2021, o segurado vai averbar até a meia-noite naquela apólice que ele tem ativa. Só vai se encerrar a cobertura depois da meia-noite, ok? A gente é muito questionado também da questão dos prazos para entregas. Vitor, quanto tempo que o segurado tem para fazer uma entrega de uma mercadoria, por exemplo? Quanto tempo ele tem de cobertura no seguro? No seguro de carga, a gente só vai ter o prazo lá dos 14 dias de cobertura para incêndio dentro do galpão, né? No veículo transportador, incêndio no veículo transportador, dentro do galpão da transportadora. Só vai ter cobertura nesse quesito durante 14 dias. Agora, para a viagem propriamente dito, tá? Não existe um prazo pré-estabelecido para as seguradoras. Porém, as seguradoras exigem que o prazo seja um prazo factível para entrega. Se eu tenho uma coleta na cidade X, que ela fica a 30 quilômetros da cidade Y, entende-se que eu teria que fazer a carga e a descarga no mesmo dia. Porém, existem situações de interrupções de viagem, por exemplo, o veículo estava indo para fazer a entrega, mas houve um desmoronamento, um vendaval, um furacão que acabou atrasando a entrega e ele não conseguiu realizar a tempo. Então, nesses casos, essas interrupções são previstas em apólice, né? Então, acontecendo uma situação nesse sentido, não vai haver impacto. Porém, a seguradora exige que seja feita a entrega num prazo factível. Tá, gente? Não tem mistério, é bem tranquilo. Falamos sobre o seguro obrigatório do transportador rodoviário de carga. Vamos dar início, então, ao seguro facultativo, o RCFDC, Responsabilidade Civil Desvio de Carga. Para se contratar o seguro de responsabilidade civil desvio de carga, o RCFDC, eu obrigatoriamente preciso ter o RCTRC contratado naquela seguradora. O contrário não é verdadeiro, tá? Eu posso contratar somente o seguro obrigatório. Porém, se eu desejo ter o roubo, eu preciso ter o seguro obrigatório, o RCTRC,
para ter o RCFDC. Tá? Questão de cobertura. A cobertura do seguro do RCFDC vai dar amparo para o desaparecimento total da carga concomitantemente com o veículo transportador durante o transporte em decorrência de apropriação indébita ou estelionato, furto simples ou qualificado, extorsão simples ou mediante sequestro. Tá? Esses são os riscos cobertos dentro da apólice de desvio de carga. Informação importante: desaparecimento total da carga concomitantemente com o veículo transportador. O que significa isso? Tá, gente? O veículo tem que ser roubado junto com a mercadoria para caracterizar cobertura. Tá, gente? Sempre o veículo tem que ser roubado junto. Vou dar um exemplo para vocês para ficar claro. Tem um veículo transportador pernoitando em um posto de gasolina. Chega o veículo de uma quadrilha, rende o motorista, abre o baú, certo? Descarrega a mercadoria, passa para o caminhão da quadrilha e a quadrilha vai embora. Tá, gente? Nesse tipo de situação, não há cobertura dentro do desvio de carga. Isso é uma discussão gigante. Tem gente, quando descobre isso, acha um absurdo, mas o que acontece? Isso é enquadrado como um caso fortuito. Então, por sua vez, é responsabilidade do embarcador esse tipo de sinistro, esse tipo de situação. Tá, gente? Então, para caracterizar cobertura, tem que ser roubado o veículo junto. Numa situação como essa, que eu dei de exemplo, a responsabilidade é do embarcador. Tá? Então, se acontece um sinistro como esse, nós vamos fazer o aviso na apólice do embarcador e não na apólice do transportador. Diferente do seguro obrigatório, no RCFDC eu posso aplicar franquia na cobertura básica. Tá? As franquias, de maneira geral, elas vêm escalonadas, com 5% ou 0 do primeiro evento, 10 ou 15 no segundo e assim por diante. 20 ou 25 no terceiro, mas claro, pode variar sempre de um risco para outro. Mas ela vem assim, geralmente de maneira escalonada. A questão das taxas, tá? Do seguro do desvio de carga. São aplicadas taxas únicas, conforme o perfil do risco e conforme critério da seguradora. A questão do cálculo do prêmio é o mesmo, né? Eu pego a taxa, aplico sobre o voo do embarque, só que nesse caso aqui é única, e a aplicação do prêmio mínimo e cobrança de prêmio é a mesma orientação do seguro obrigatório. Toda apólice de desvio de carga vai ter uma relação de mercadorias específicas. As apólices de transporte, de maneira geral, têm uma relação de mercadorias excluídas e mercadorias específicas no DC. Né? No RCTRC vai ter só as excluídas, no DC eu tenho mercadorias excluídas e mercadorias específicas. Né? As mercadorias específicas são aquelas que que possuem um maior risco, né? De acordo com as seguradoras, em virtude de questões de roubo, né? Propriamente dito. E, por sua vez, quando há o transporte desse tipo de mercadoria, as seguradoras fazem exigências de gerenciamento de risco, que nós vamos falar logo em seguida, cobram taxas e prêmio mínimos diferenciados, volto a repetir, em virtude da atratividade de roubo que essas mercadorias possuem. Tá? Aqui é só um exemplo de mercadorias específicas, tá, gente? Em mercadorias excluídas, as relações de mercadorias específicas excluídas mudam bastante de uma seguradora para outra, tá? Então, tenham bastante atenção, aqui é somente um exemplo. Vamos dar início, então, ao tão temido gerenciamento de risco. Muita gente tem muita dúvida sobre o gerenciamento de risco e vocês vão ver que é uma questão muito simples e não tem muita preocupação. As medidas de gerenciamento de risco são aquelas adotadas, exigidas pelas seguradoras nas apólices que envolvem cobertura de roubo, para minimizar justamente ou eliminar, reduzir os efeitos que aquelas mercadorias têm em virtude da sua atratividade para o roubo. Tá? Dentro dessas medidas de gerenciamento de risco, nós temos como medida mínima obrigatória o cadastro e consulta do motorista e veículo. Para vocês terem uma ideia, as gerenciadoras de riscos são as empresas que os segurados contratam. Lembrando, tá, gente? Vou fazer até uma observação para vocês. As seguradoras fazem as exigências das medidas de gerenciamento de risco em apólice. Cabe o segurado contratar uma gerenciadora para fazer esse gerenciamento de risco propriamente dito. Tá?
Então, uma responsabilidade do segurado contratar uma gerenciadora. Seguradoras, muitas delas fazem exigências que essas gerenciadoras sejam homologadas, mas de maneira geral, o segurado é o segurado que faz é o responsável por contratar a gerenciadora, tá, gente? Então, fez o seguro de carga, nós temos as nossas gerenciadoras parceiras da FETransporte. Se vocês precisarem de indicação, a gente faz o meio de campo para vocês, mas indiquem o segurado a buscar uma gerenciadora de risco para evitar problemas em caso de sinistro. Voltando então à questão do cadastro e consulta do motorista. As gerenciadoras de risco, elas possuem um banco de dados para fazer a consulta desses motoristas e veículos. Então, o cadastro e consulta deve ser feito sempre antes da saída do veículo, tá, gente? Então, o transportador ele faz o cadastro e a consulta, manda para a gerenciadora de risco. A seguradora vai fazer uma busca de antecedentes criminais, histórico de sinistros que aquele motorista possui, se ele tem Serasa ou se não tem, enfim, existe lá uma espécie de um score que aquele motorista pode estar apto ou não para fazer o transporte. Isso vai depender do valor, vai depender do tipo de mercadoria e a gerenciadora que vai posicionar o segurado. Muito importante, tá, gente? Se por um acaso acontecer um sinistro, tá? E o segurado não tiver feito o cadastro e consulta do motorista, ele pode fazer depois do sinistro, porém vem as suas penalidades, tá? Vamos lá. Ele fez o cadastro posterior ao sinistro, tá? Retornou como aprovado, as seguradoras aplicam de maneira geral uma franquia de 25%, tá, gente? Então, se ele não fez o cadastro e consulta do motorista, deixou para fazer depois que teve o sinistro, aconteceu o sinistro e veio liberado, ele já tem aí uma franquia, aí uma POS de 25% para, né, poder fazer a indenização. Ele já morre ali com 25% de prejuízo em virtude de não ter cumprido o cadastro de consulta dentro do prazo, ok? Se por um acaso ele fez o cadastro de consulta posterior e retornou como negado aquele cadastro de consulta, o segurado, para a maioria das seguradoras, perde o direito à indenização. E as que pagam, quando pagam, cobram ali 70%, 80% de franquia e limitam uma valor de indenização de 20, 30, 50 mil reais. Então, a orientação é manter sempre o cadastro de consulta atualizado e sempre realizado antes da saída do veículo. Tá? Monitoramento dos embarques. Tá? Fazendo só um preâmbulo para vocês, quando eu falo do seguro de automóvel, só fazendo um preâmbulo mesmo, existem algumas situações que as seguradoras fazem exigência, né, se for um veículo de luxo, por exemplo, fazem exigência para o segurado contratar um rastreador para poder aceitar aquele risco. Aquele rastreador lá no seguro de automóvel, ele só vai ser utilizado se houver um sinistro. Caso contrário, aquela informação ninguém vai fazer nada com ela. No seguro de carga, eu faço um monitoramento, ou seja, o acompanhamento do embarque do início ao fim. Então, se o segurado precisa fazer uma viagem que necessita de monitoramento, ele entra no portal lá da gerenciadora de risco, faz o espelhamento dos atuadores, dos sensores, lá para a central da gerenciadora de risco, e aquele embarque vai ser monitorado pela gerenciadora do início ao fim. É o monitoramento, o acompanhamento da viagem, tá, gente? No seguro de carga, de roubo, vocês vão ouvir muito o termo sublimite, tá? O termo sublimite é aquele valor que é estabelecido na pólice para determinadas mercadorias, onde vai ser exigido ou não o monitoramento. Então, vamos supor, por exemplo, a pólice de desvio de carga, elas vêm lá com uma relação de mercadorias específicas e cada mercadoria específica possui seu sublimite. Então, vamos supor que o segurado ele pede um sublimite de 100 mil reais para arroz, por exemplo, né? Isso significa que ele não vai precisar fazer um monitoramento dos embarques abaixo de 100 mil. Só vai precisar monitorar aqueles acima de 100 mil. Tá? Então, eles fazem essas exigências de sublimites justamente em virtude dos custos de gerenciamento de risco, para tentar tirar o custo do monitoramento. Tá, gente? Então, quando você ouvir o termo sublimite, é isso aí. É o valor que vai determinar na pólice a exigência ou não de monitoramento. Aqui é uma breve ilustração sobre como funciona o trabalho da gerenciadora de risco, tá?
A gerenciadora de risco faz o monitoramento via central da viagem. Dentro do gerenciamento de risco, além do rastreador propriamente dito, existem outros sensores e atuadores, como o botão do pânico, teclado de comunicação. Então, por exemplo, se o motorista está dirigindo o veículo, ele percebe que está sendo seguido por um veículo suspeito, ou se em algum momento ele se sentiu ameaçado durante a viagem, ele pode acionar o botão do pânico ou o teclado de comunicação com a gerenciadora de risco, por exemplo, onde a gerenciadora de risco vai tentar identificar o que está acontecendo e, se julgar necessário, vai acionar a própria resposta, as autoridades, polícia, enfim, para tentar evitar o roubo, ou se o roubo for concretizado nesse meio tempo, para tentar recuperar o veículo e a mercadoria. Além do rastreador, como eu falei para vocês, existem outros sensores relacionados ao gerenciamento de risco. Então, são eles: sensor de porta de baú, sensor de abertura de porta de cabine, sensor de desengate de carreta, sensor de violamento de tela, botão do pânico, sensor de ignição, atuadores, trava de porta de baú, corta combustível, sirene, controle de desengate de carreta, né, que é a trava de quinta roda. Isso tudo são componentes, sensores e atuadores são componentes do rastreamento, do monitoramento do veículo, do gerenciamento de risco. Premissas importantes no seguro de transportadores. Tá? No seguro de responsabilidade civil do transportador, para se contratar uma apólice, ele obrigatoriamente deverá estar registrado no NTT, no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. Ele só é caracterizado transportador se ele possui esse registro, e isso é uma exigência das seguradoras para a contratação de apólice, do seguro obrigatório, né, do RCTRC, enfim, de transportadores de maneira geral. Como trata-se de uma apólice de responsabilidade civil, a indenização vai ser paga, né, o sinistro será liquidado para o terceiro reclamante. Claro, com a anuência do segurado, mas quem vai receber é lá o embarcador e não o transportador. O transportador só vai receber a indenização da seguradora se ele comprovar que ele antecipou o pagamento para o embarcador, né, e receber como reembolso, né. Caso contrário, não, a indenização vai ser sempre paga para o dono da mercadoria, pois trata-se de uma apólice de responsabilidade civil. Este seguro não pode ser contratado coletivamente, devendo as apólices serem individualizadas por segurado. É muito comum os transportadores abrirem outras empresas transportadoras para dividir o faturamento, as questões de impostos principalmente. Quando ele faz isso, ele não pode colocar os embarques, segurar os embarques dessa nova empresa na apólice que ele tem ativa. Tá? Ele tem que contratar apólices distintas. Então, para o CNPJ 01, eu tenho uma apólice, e para o CNPJ 02, eu tenho outra apólice. Eu não posso colocar averbações, garantir cobertura para apólices de outras transportadoras. Não existem apólices coletivas. Vocês só vão ver CNPJs a mais numa apólice quando forem filiais, ou seja, a raiz do CNPJ é o mesmo, só muda por se tratar de matrizes e filiais. Nesses casos, sim, é possível. Agora, quando são empresas diferentes, aí não é possível, aí sim é necessário contratar uma apólice para cada CNPJ. Na apólice, no seguro de RCTRC, não há cobertura para as mercadorias do próprio segurado. O que acontece, tá, gente? Existem indústrias, eu vou falar do seguro de embarcadora logo em seguida, para vocês entenderem. Existem indústrias, por exemplo, que comercializam, sei lá, aço. Elas fazem viagem de longo percurso, saem, por exemplo, de Santa Catarina, vão para o Paraná, vão para São Paulo, Rio Grande do Sul. E o que essas empresas fazem? Como eles levam a mercadoria deles, e eles não querem voltar com o caminhão vazio, eles têm lá como atividade indústria e comércio, por exemplo, e outra atividade secundária, transporte, tiram o NTT e voltam transportando mercadorias de terceiros nessas situações, tá? Nesses casos, como a apólice não prevê cobertura de RCTRC, não prevê cobertura das mercadorias do próprio segurado, as apólices de transporte de maneira geral, o segurado teria que ter duas apólices, teria que ter a apólice embarcador para fazer a averbação da viagem de ida e a apólice de transportador para fazer a averbação da viagem de volta, tá?
seguro de transportador de responsabilidade civil não prevê cobertura para as mercadorias próprias. Ok? Agora vamos falar então do seguro do proprietário da carga, seguro de embarcador, ou como a gente conhece também, o seguro de transporte nacional. Aqui nesse seguro, o objeto do seguro será as mercadorias do próprio segurado. A importância segurada, então, vai ser o valor da nota fiscal. Nesse seguro não existe o conhecimento, né? O seguro é das mercadorias próprias, então vai ser com base na nota fiscal. Eu tenho como riscos cobertos, né? Os pelos modais terrestres, aéreos, aquaviários, cabotagem, fluvial, lacustre, enfim. Como eu falei no início para vocês, seja aí o modal terrestre, aéreo ou aquaviário, vai ter cobertura numa única apólice. Aqui no seguro de embarcador, nós temos 3 coberturas básicas: cobertura restrita C, cobertura restrita B e cobertura básica ampla A. A cobertura restrita C, ela vai dar as mesmas coberturas que nós vemos lá no RC-TRC, tá? Então, aqui eu vou ter cobertura para colisão, abarroamento, capotagem, explosão, tombamento e incêndio, só que nós estamos falando aqui das mercadorias do próprio segurado, né? Então, as mesmas coberturas que a gente tem lá no RC-TRC, nós vamos encontrar aqui na restrita C. Na restrita B, além das coberturas que a gente encontra na restrita C, nós temos ali também cobertura para atos da natureza, sejam lá furacões, tempestades, de maneira geral. E também nós vamos ter cobertura para as operações de carga e descarga. Como a gente viu lá na cobertura adicional do transportador, aqui na restrita B ela já entra na cobertura básica. Ok? E, de maneira geral, a restrita B é isso. Então, nós temos, além das coberturas da restrita C, nós também temos perdas decorrentes de acidente, incluindo eventos de atos da natureza e a operação de carga e descarga. A cobertura básica ampla A, ela vai ser o que vocês vão ter de cobertura mais completa no seguro de carga. Tá? Ela é uma apólice que a gente chama de all risk. Todos os riscos, exceto aqueles expressamente excluídos, terão cobertura nessa apólice, tá? Não tem pegadinha, tá, gente? Os riscos excluídos são aqueles excluídos de maneira geral de todos os seguros, tá? Aqui no seguro de transporte, a cobertura básica ampla A, então vai dar cobertura para avaria, o acidente, o roubo. Aqui nós vamos ter a cobertura para aquele assalto no posto de gasolina, que eu dei o exemplo para vocês lá atrás. Então, aqui é o que eu vou ter de mais completo no seguro de carga, tá, gente? Eu falei para vocês no início do treinamento, quando eu estava fazendo a introdução lá no treinamento do seguro obrigatório, que no seguro de transportador não tem cobertura para atos de natureza, guerras e greves, enchentes e vendaval. Pessoal, aqueles riscos são excluídos do RCTRC, porém, nesta cobertura da apólice aqui, restrita B e ampla A, eles vão ter amparo de cobertura, tá? Em janeiro desse ano, se não me engano foi em janeiro que teve aquela grande enchente em São Paulo, onde alagou, apareceu muito no jornal a questão do alagamento lá no CEAGESP, que teve lá, que teve cargas de comidas totalmente destruídas do pessoal que estava chegando lá nas proximidades para descarregar e tudo mais. Aquele tipo de situação, aquele sinistro, não vai ser indenizado na apólice de RC-TRC. Aquela indenização só vão ser indenizadas para aqueles embarcadores que têm o seu seguro contratado, pois é um ato de natureza, excluído do seguro do transportador. Tá, gente? Então, para vocês entenderem, eu falei do assalto do posto, eu estou falando agora desse alagamento que teve no CEAGESP, justamente para vocês entenderem por que cada um tem que ter a sua pólice, qual é a importância de cada segurado ter a sua garantia. O embarcador faz o seguro dele e o transportador também. A gente não está falando de dupla cobertura, nós estamos falando de uma garantia que o transportador e o embarcador têm das suas devidas responsabilidades, tá, gente? Então, não é ampla, não é ter duas apólices garantindo o mesmo bem, muito pelo contrário, tá? São responsabilidades diferentes. Na questão do embarcador, vale ressaltar também que nos casos onde, por exemplo, vamos supor, eu tenho um embarcador que tem o seguro e tenho o transportador que tem o seguro. O transportador fez a viagem e aconteceu um tombamento, tá? O tombamento é um risco da cobertura básica lá do seguro obrigatório do transportador. Então, se acontece um sinistro de tombamento ou qualquer outro daqueles da cobertura básica,
o certo é a gente indenizar na apólice do transportador e não do embarcador, porque a questão da responsabilidade principal está nesse cara quando eu falo de tombamento. Agora, se por algum motivo o segurado estava sem seguro, não averbou, não pagou o prêmio e acabou ficando sem cobertura no transportador, o embarcador pode abrir o sinistro na apólice dele. Você está garantido de cobertura, se por um acaso houver um problema lá na indenização do transportador. E se a seguradora julgar necessário, aí vai de regresso contra o transportador. Tá, gente? Então, ele tem essa garantia também, o embarcador, né? Se por alguma imperícia, vamos colocar assim, o transportador ficar sem cobertura, ele está garantido na apólice do embarcador. Instrumentos para a contratação do seguro. Questionário de análise de risco, tá, gente? O questionário de análise de risco, eu posso dizer para vocês que é o principal instrumento para a contratação de um seguro de transporte. Um questionário bem preenchido, ele dá agilidade na subscrição, caracteriza confiança nas informações e evita aquelas idas e voltas de confirmação de informação. Então, quando vocês mandarem um questionário, confirmem se o CNPJ está certo. A gente recebe muito questionário com o CNPJ errado. Vejam se o segurado colocou todas as informações sobre o perfil de risco, se discriminou as mercadorias, porque a gente recebe muitas vezes aqui informações de mercadorias diversos. Só que, como eu falei para vocês, existem mercadorias de maior exposição e mercadorias excluídas na pólice. Por isso que eu preciso saber quais são as mercadorias que aquele transportador de fato transporta. Principais percursos. A gente recebe a pólice onde o transportador fala que transporta para todo o Brasil, mas a gente sabe que tem os principais percursos que ele circula. A pólice, ela tem um âmbito para todo o território nacional, tá, gente? Então, sempre reforcem essa questão dos percursos, das mercadorias, confirmem as informações. Experiência experiência de sinistro dos segurados também é muito importante, tá, gente? A seguradora poder fazer a subscrição de risco, porque lá no banco de dados de sinistro, muitas vezes não tem a sinistralidade detalhada, né? A seguradora só sabe se aquele resultado lá foi de 200%, 100% de sinistro prêmio, não tem lá o detalhe daquele sinistro. Então, quanto mais informações sobre a sinistralidade vocês passarem, melhor para a análise de risco. Porque aquele transportador que teve um único sinistro, ele com certeza vai ser analisado de maneira diferenciada. Tá? Feito a análise de seguro, a transportadora vai receber a proposta, né? Nós vamos enviar para vocês a proposta de seguro. A proposta ela vai ser elaborada com base no perfil de risco enviado no questionário. Então, ela vai estar sempre próxima da realidade da operação que foi colocada no questionário. Cabe analisarem e se houverem necessidade de alterações, se ficou alguma coisa de fora, é possível sempre solicitar repique, tá, gente? Se aconteceu de não veio a condição que vocês pediram, enfim, ou então vocês veio o que vocês pediram, mas na hora de momento de apresentar a condição, o segurado pediu mais desconto. Então, sempre que houver necessidade, tiver alguma dificuldade, houver necessidade de solicitar uma nova análise, é possível sim, não tem problema nenhum, é muito comum, tá? O certificado de seguro é o documento emitido para comprovar a contratação do seguro de carga. Alguns transportadores, quando eles contratam seguro, eles precisam para comprovar lá para os clientes deles, para os embarcadores, que eles possuem o seguro obrigatório. E a apólice de transporte leva em média 15 dias para ser emitida. Então, quando ele contrata o seguro, a seguradora elabora para ele um certificado que ele contratou, isso é no máximo de um dia para o outro, para ele poder comprovar lá para o cliente dele que ele já tem o seguro contratado. Quando for emitida a apólice, ela vai ser emitida exatamente com as condições que foram efetivadas na proposta que foi assinada pelo segurado. Tá? Então, a apólice ela vai ter lá as mesmas condições da proposta, apenas incluindo a capa, né, que tem lá o número de apólice, vigência, dados do corretor, dados segurados, né, como manda o figurino, tá? Não muda absolutamente nada. Questão das averbações, tá, gente? No seguro de transportador, eu tenho a averbação antes da saída do veículo transportador. Então, o veículo só pode ser liberado após que tenha sido feita a averbação. Se por um acaso acontecer um sinistro com uma viagem e a seguradora identificar que o embarque não foi averbado, ou mesmo que ele tenha sido averbado, mas foi averbado depois da saída do veículo, a seguradora não vai pagar o sinistro. Gente, embarque sem averbação
o segurado que não faz a averbação de maneira correta, ele perde o direito à indenização em caso de sinistro. Então, reforcem com o cliente de vocês a questão da obrigação antes do risco para não termos problema, por favor. Embarque não averbado ou averbação fora do prazo não dá cobertura. Sinistro negado, tá, gente? Isso não tem discussão, tá? Então, muita atenção, por favor, na questão dos prazos de averbação dos segurados de vocês. Fatura mensal, tá, gente? Como eu falei para vocês, o seguro de carga ele é risco decorrido, então primeiro o risco ocorre para depois ser feita a cobrança. Então, no mês de junho, nós estaremos apurando os embarques que aconteceram em maio, por sua vez, emitindo a fatura referente à movimentação de maio. Como eu acho que nem todos conhecem o trabalho da FETransporte, para vocês entenderem como é que funciona, nós temos contratos com as CIAs parceiras da FETransporte, onde a gente faz uma análise preliminar do risco, vê se todas as informações foram preenchidas de maneira correta para fazer a subscrição, enviamos para a seguradora aquele questionário, onde a seguradora vai fazer a análise do CNPJ, questão de histórico de cotação, né, reserva de mercado, Serasa, enfim, para fazer as devidas consultas. Estando ok, vocês vão receber a proposta da FETransporte. O nosso time comercial ele está preparado para atender vocês nas questões de dúvidas sobre taxas apresentadas, limites e tudo mais, dúvidas técnicas sobre o produto, para vocês contratarem o seguro da melhor maneira e da maneira mais correta, tá? Sendo contratado o seguro com a FETransporte, nosso time de pós-venda, nosso time operacional, vai auxiliar no processo de emissão da pólice, processo de emissão do certificado, implantação do sistema de averbação e, depois de instalado tudo, na manutenção, faturamento, enfim, nós damos todo o suporte para o nosso time de corretores. Tá? Falando então sobre o sinistro. Muita gente tem dúvida, tem os corretores que estão começando no mercado, no seguro de transporte agora, tem muito medo da questão do processo de sinistro de mercadoria, porque não tem muito entendimento, enfim. A questão do sinistro de transporte, a orientação principal é fazer o aviso imediatamente após a ocorrência de sinistro, para que a seguradora possa enviar o time de reguladores para ir no local, fazer os devidos atendimentos, coletar os documentos preliminares, constatação dos fatos, conversar com o motorista, entrevista, das coisas que fazem parte do processo. Então, fazendo o aviso de maneira rápida, logo após a ocorrência de sinistro, vai dar maiores garantias, vamos minimizar os prejuízos e conseguir dar um melhor atendimento para o segurado. Okay? Feito o atendimento do sinistro preliminar, vamos para a parte de regulação, onde a seguradora, onde a reguladora vai fazer a apuração dos fatos, vai conferir os documentos, vai ver se está com prêmio em dia, se o embarque de fato foi averbado, e entre outros, para poder encaminhar para a liquidação, que é o último processo. Né? Então, na parte de regulação é muito tranquilo. Quando a gente passa da parte de atendimento preliminar para a regulação, é mais documental. Pessoal, eu posso garantir para vocês que a imensa maioria dos atrasos de sinistro de carga é pelo corretor ou pelo segurado, propriamente dito, não enviar os documentos que a reguladora está solicitando, tá, gente? São documentos básicos, inerente à operação, e muitas vezes, por falta de cuidado, acaba atrasando o processo. Então, realizar a entrega dos documentos o mais rápido possível. Quanto mais rápido vocês enviarem os documentos, mais fácil vai ser a parte da liquidação do processo. Então, depois de feito toda a regulação, estando tudo ok, a gente vai para a liquidação do processo, que é onde vamos ver a questão do pagamento da indenização, para ver se vai ser pago por reembolso, se vai ser pago diretamente para o embarcador, ver se tem algum ressarcimento a ser procurado, enfim. É a parte realmente final, mas somente para o pagamento do processo. Como os outros ramos de seguro, a liquidação do sinistro, ela tem até, a seguradora tem até 30 dias depois do envio de toda a documentação para finalizar o processo e fazer o pagamento do sinistro. Volto a repetir, gente, é muito tranquilo, a parte de regulação preliminar é muito fácil. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, qualquer dúvida sobre a questão do atendimento do sinistro,
O time da FETransporte também tem contato com as reguladoras. A gente auxilia vocês nesse processo também, ok? Então, vou dar por finalizado o nosso treinamento. Eu agradeço a participação de todos e volto a repetir, o time da FETransporte está sempre à disposição de vocês para dúvidas, para esclarecimentos, para auxílio nas negociações principalmente. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.